Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Hoje tem Champions, hoje tem Champions League. Olha, eu vou falar para vocês, hein, hoje promete, tô lá na Bet Oficial da Nação. Já fez o seu cadastro? Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento. Olha só, eu vou passar aqui números do duelo. Inter de Milão e Barcelona. 13 jogos Inter de Milão, 22 gols marcados, 8 gols sofridos. Barcelona, 13 jogos, 40 gols marcados, 20 gols sofridos. O Barcelona sofre muito gol, mas faz muito gol. Bem mais do que a Inter de Milão. Olha, a gente tem aqui, por exemplo, quem avança para a decisão, tá? Tem essa opção. 3,20 está pagando Inter de Milão, 2,54 Barcelona, 4,25 o empate. Eu vou colocar a minha fezinha no Barcelona, cara. Eu acho que o Barcelona passa, não necessariamente ganha esse jogo de hoje, mas avança, eu acho que é o Barcelona, tá? Então, vem para a Bet Oficial da Nação, é oficial do Flamengo. Lembrando de fazer o seu cadastro facial, é diversão, não é investimento. A gente chega aqui também lembrando que você pode fazer o receptivo da Caravana do Haroldo, jogos do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, tem Flamengo e LDU, tem Flamengo e Deportivo Táchira, você já pode garantir presença com a Caravana do Haroldo, ingresso VIP, translado, passagem, hospedagem, tudo com a Caravana do Haroldo. Chame eles aí, você não vai se arrepender, tá na descrição, tá no comentário fixado. Também lembrar você que a gente tem aqui a Mais Cabelo com emagrecimento, com saúde, sem queda capilar. É a Mais Cabelo com o Mais Slim. Faça avaliação grátis, tem sempre uma perto de você em todo o Brasil. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui de olho na rodada do que aconteceu ontem. O Flamengo caiu para a terceira colocação. O Flamengo foi para a terceira colocação no Brasileirão. Rodada terrível para o Flamengo. O Bragantino venceu o Mirassol por 1-0. Com isso, o Red Bull Bragantino aí acabou passando também o Flamengo. Está junto com o Palmeiras com 16 pontos, o Flamengo com 14. Então o Flamengo caiu para a terceira colocação, tá? Uma pena, Flamengo que era líder, agora terceiro colocado no Brasileirão. E olha, a programação do Flamengo, eu vou passar para vocês aqui agora, o Flamengo treina na manhã desta terça-feira, tá? Viaja, tá treinando agora, o Flamengo tá treinando agora, viaja para a Argentina na parte da tarde, a gente já tá com a nossa equipe lá em Santiago del Estero para esperar também o time do Flamengo, fazer o desembarque do Flamengo lá em Santiago del Estero, né? O Flamengo que chega por volta de umas 6 horas da tarde, por isso mais ou menos, e a gente vai trazer para vocês aqui a cobertura completa. Depois da Champions você vai ver aí, né, o placar aberto na Placar TV e vai acompanhar também a chegada do Mengão aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, tá? Então chegam por volta de 6 e pouco, 6h55 a chegada prevista lá na Argentina, em Santiago, na Argentina antes um pouco, mas em Santiago del Estero, o Flamengo chega perto das 7 da noite. Você vai acompanhar tudo aqui no canal, nas redes do Paparazzo Rubro-Negro. Olha só, a gente teve ontem a participação remota aprovada nas reuniões do Conselho Deliberativo do Flamengo. É uma forma de votação híbrida, tá? Bacana, sou totalmente a favor disso, fico muito feliz que isso tenha acontecido. É muito bom a gente ter aí o Flamengo democratizando aí as reuniões do Conselho Deliberativo. Trazer aqui a questão do Felipe Melo, que saiu também em defesa do Felipe Luiz. Felipe Melo, que eu já discordei muitas vezes, fui assessor de imprensa dele na minha juventude, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu era assessor de imprensa de jogadores, e eu fui assessor de imprensa do Felipe Melo. E o Felipe Melo, ele falou sobre o Felipe Luiz, eu que discordei já muito, depois de ter sido assessor dele, já discordei de muitas opiniões do Felipe Melo, ele falou sobre a questão do Felipe Luiz. Ele disse o seguinte: não acho que ele errou. O Felipe está fazendo um trabalho excepcional. Não à toa que a maioria está falando dele na seleção e tudo.
Eu acho que precisa ter paciência. No início da carreira, quando perde, não é o pior e quando ganha, não é o melhor. É verdade, eu falei isso, ele está ganhando experiência ainda. O Felipe tá crescendo agora. O pessoal também, cara, e é um grande treinador. Ele falou também do trabalho do Felipe Luiz, falou assim, vem fazendo um ótimo trabalho, está acima da média e tem que exaltar o trabalho do Cruzeiro também. O Felipe Luiz tem sido um diferencial enorme entre os técnicos, apesar de jovem e perder faz parte, tá? Então, eu concordo, falei sobre isso esses dias, que perder faz parte, que o Felipe Luiz tá, na verdade, ainda ganhando experiência. É normal, cara, é normal. Ah, vai errar, vai errar. Será que ele errou? Será que também não tem a parte dos jogadores também, que não foram bem, que não estavam bem no jogo? Mas, cara, é uma pressão aí desnecessária. E eu sei que se não ganhar do Central Córdoba, não ganhar ponto lá em Santiago del Estero, vai ter uma pressão ainda maior em cima do Felipe Luiz, né? Trazer aqui agora que não serão tolerados em Central Córdoba atos, tá? Eles publicaram um comunicado oficial falando que não serão permitidos atos de indisciplina, racismo e nem discriminação no estádio. A gente espera que funcione, né? Porque o que a gente vê na Libertadores é o contrário. Esses times não punem esses atos, né? A Conmebol também lava suas mãos e a gente percebe que a gente tem aí atos de racismo, discriminação absurdos na Copa Conmebol Libertadores. Olha só, a gente tem o Lugano, ex-jogador de futebol, gostava muito do Lugano, cara fera, inclusive pessoalmente também já conheci o Lugano, cara gente boa demais. Olha só, ele fala sobre a questão do Jorginho e do João Félix. Ele fala o seguinte, sobre a possível vinda do João Félix, ele diz que ele demonstra que não é essa beleza toda, né? O Lugano também fala sobre a vinda, olha só, o meio-campista do Arsenal transmite uma segurança maior de que dará certo na Gávea, o Jorginho, né, pro Lugano, enquanto o João Félix, pelas passagens sem brilho em outros clubes, não causa a mesma sensação. Abre aspas, mostra mais uma vez a potência do Flamengo de ir ao mercado europeu e brigar por dois caras. Jorginho totalmente consagrado, sério, que transmite seriedade. Confiança de que vai dar certo. Pô, olha só, eu também tenho certeza que o Jorginho vai dar certo no Flamengo. Lugano já dizendo que o Jorginho vai dar certo no Mengão. E João Félix, com 25 anos, auge da carreira, obviamente não foi aquele Cristiano que em Portugal muitos diziam que seria, mas talento ele tem. Já não transmite uma confiança de que vem ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para ser 100% profissional e tomar essa oportunidade como a da vida. Vejo no Jorginho um profissional que transmite muito mais confiança que o João Félix, apesar da idade. Você imagina o João vindo ao Flamengo e tomando como oportunidade de vida? Tá certo, Lugano. E aqui, quem acha que vai ser fácil, quebra a cara. Futebol competitivo, torcida impaciente, que coloca dedo na cara no vestiário europeu, não está acostumado. Já o Jorginho, extremamente profissional, o Lugano acredita que vai se dar muito bem aqui. Eu vou trazer aqui algumas informações importantes sobre o peso do Jorginho no projeto aí de contratação e tudo mais, nas finanças do Flamengo. Olha só, a gente tem aqui uma matéria do Lance que ela fala o seguinte, ó, o Jorginho, o Flamengo ofereceu ao Jorginho um pacote de 10 milhões de euros livre de impostos, que geraria um custo total de 13 milhões de euros, 83,4 milhões de reais aos cofres do clube nos 3 anos de contrato. As partes negociaram nos últimos meses com contrapropostas dos dois lados. A tendência, no entanto, é que os valores finais sejam muito diferentes da primeira proposta do Flamengo, que teria um gasto anual de 4,33 milhões de euros. 4,33 milhões de euros, cerca de 27,8 milhões de reais. Tá? Isso anual. Com a receita bruta de 1,3 bilhão e podendo ir para 1,33 aí a previsão, o Flamengo está disposto a investir cerca de 2% do seu faturamento anual com o Jorginho. Já em relação aos custos com o pessoal,
que somaram 525 milhões em 2024, o contrato de Jorginho representa 5,29% do gasto anual com salários, encargos e direitos de imagem. Ou seja, o Jorginho vai ter uma porcentagem significativa dos valores do Flamengo. É um investimento alto. Tá? O valor anual de 27,8 milhões colocará Jorginho como o jogador mais caro da folha rubro-negra. Ele custará cerca de 2,3 milhões por mês, valor compatível com atletas de elite no futebol europeu. O investimento é relevante, mas proporcional ao tamanho financeiro atual do Flamengo. Inclusive, a gente tem aqui a matéria do UOL falando que o Flamengo aumenta a receita, reforça o caixa, mas ainda precisa reduzir a dívida. E isso vai acontecer como? Vendendo alguns jogadores, vendendo o Charly Alcaraz, confirmando a venda do Charly Alcaraz. Tá? O Flamengo vai reduzir essa dívida, mas o Flamengo tem hoje um poderio financeiro incrível, tem condição de trazer um cara como o Jorginho, que é um jogador diferenciado. Tá? Então o Flamengo registrou aí uma queda na dívida operacional líquida de 327 milhões para 270 milhões, 270,9 milhões. Se for considerada a dívida líquida de fato, houve um crescimento em torno de 40 milhões, com o número chegando à casa de 540. Tá? Só que há um impacto de adiantamentos, principalmente de TV, placas do Brasileirão, a questão da Brax e tal, ou seja, serão descontados conforme o ano. Tá? Então a gente tem aí, o Flamengo tem um saldo negativo de 255 milhões, valor que era de 220. Mas é tudo controlado. Uma simples venda de um jogador como o Charly Alcaraz já reduz isso muito. Tá? Então, até porque o Flamengo já prevê essa venda aí do Wesley no meio do ano também, e também a negociação do Charly Alcaraz. Então isso tudo deve tranquilizar um pouco a questão do caixa do Flamengo, receitas e tudo mais. Tá certo? A gente tem aqui, então, os números do João Félix, já que está falando... Cara, eu acredito muito no Lugano. O Lugano falou que ele não vai estar tão compromissado quanto o Jorginho, por exemplo, aqui. Né? O Jorginho já vem. O João Félix seria uma aposta, segundo o Lugano. Deixou claro isso. Então, a gente tem o João Félix, que foi titular em 17 dos 40 jogos que disputou na atual temporada. 17 jogos só de 40. Marcou 9 gols e deu 2 assistências, tá? Tem 40 jogos. Então, como eu falei, com 17 como titular, 9 gols, 2 assistências, 166 minutos para participar de um gol. Não é bagre, óbvio que não. O jogador é espetacular, mas ele pode ter números melhores. Eu acho que aqui no Brasil sobraria. A questão ele vai estar focado? Ele vai querer estar aqui? Ele vai querer dar a vida dele aqui? Essa é a questão que o Lugano levantou. 87 finalizações, 33 no gol, 28 passes decisivos, 10 grandes chances criadas, 40 dribles certos, 52 faltas sofridas. São números aí interessantes, né? Eu, sinceramente, gosto de grandes apostas, assim, dos jogadores que podem ser bons, como foi o Charly Alcaraz, infelizmente não funcionou, mas poderia ter dado muito certo. O Flamengo não vai perder tanto assim com a venda dele, vai conseguir recuperar, é uma perda normal. O Flamengo tentou, como tentou o Gonzalo Plata e deu certo, tá jogando demais, né? Então, a outra questão importante da gente falar aqui é o salário do João Félix, né? Ele ganha recebe um salário bruto anual de 4,17 milhões de euros no Milan, ou seja, é menos do que o Jorginho. João Félix recebe menos no Milan do que o Jorginho vai receber no Flamengo. São 26,84 milhões por ano, 2,24 milhões de reais por mês, tá? Então, é um valor aí, se a gente considerar que o Flamengo já está fazendo contas para trazer o Jorginho, é um valor considerável. Tudo bem que saiu o Davi Luiz, saiu o Gabigol, são jogadores que recebiam salários altos. Dá para encaixar? Dá, mas é uma aposta bem grande. O Jorginho não é tanta aposta assim, né? Tem isso. Olha, a ESPN fez uma matéria, João Félix no Flamengo, os 3 motivos que afastam o astro português. Qual a chance de reviravolta? Tá? Então, a ESPN fala dos motivos aqui, por exemplo, tem a questão financeira, salário alto, né? Os problemas também, vamos lá, apesar do desejo do clube carioca em contar com o português, existem alguns motivos que podem atrapalhar um possível desfecho positivo para uma vinda do atacante ao futebol brasileiro.
a reportagem apurou que, além do interesse do Flamengo, João Félix também desperta interesse de outros times europeus, como o Benfica, que a gente falou ontem aqui. Tá? Clube pelo qual o português tem grande identificação e viveu grande momento, principalmente entre a temporada 2018-19, e o que o credenciou a ser negociado por mais de meio bilhão de reais ao Atlético de Madrid. Tá? Então o João Félix também tem interesse da Arábia Saudita, é outro fator aí importante. O outro fator bastante relevante é que João Félix não pareceu se empolgar muito com a ideia de vir para o Brasil. Segundo informações do diário A Bola, o atacante entende que tem mercado em clubes europeus e árabes, deixando o futebol brasileiro como plano B, caso nada dê certo para a próxima temporada. Porém, existe uma chance de João Félix ser convencido a vir para o Brasil, a habilidade de negociação do José Boto. Tá? Outro fator relevante é que então a questão do salário que eu tinha falado com vocês. Salário alto. E tem mais um, além dos 3 que eles falaram, eu vou falar mais um. É um jogador que, né, não deu muito certo depois de surgir como um possível novo Cristiano Ronaldo. Não deu muito certo. E que inclusive, o próprio Lugano falou isso. Né? Um jogador que... cara, é difícil você ter certeza que ele vai dar certo aqui no futebol brasileiro, que ele vai querer jogar a vida aqui no futebol brasileiro. Bem, olha só, falando em português, o Chelsea está tentando a contratação do Cristiano Ronaldo para o Super Mundial de Clubes. Ele é alvo do Chelsea e do Al Hilal, 2 equipes que estão no Super Mundial de Clubes. Tá? Então, o Flamengo está no grupo D com o Chelsea e tem esse risco do Chelsea contratar o Cristiano Ronaldo. O Telemundo do Esporte, jornal, trouxe que além do Chelsea, o Al Hilal também demonstra interesse, e aí o Flamengo pode enfrentar o clube saudita também nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes. Então, são possibilidades aí que existem do Flamengo acabar enfrentando o Cristiano Ronaldo na competição. Ele defende hoje o Al Nassr, tem aí contrato com o clube até junho deste ano, olha só, hein? Ele pode assinar vínculo com qualquer outra equipe sem custos para o Super Mundial. Tá? Então, é uma situação aí que preocupa, né? Porque o Flamengo pode enfrentar um adversário com Cristiano Ronaldo em campo. Ele que tem um desejo enorme de conquistar uma Copa do Mundo. E nada como uma Copa do Mundo de clubes também, né? Que é uma taça linda, que inclusive está na Gávea, está naquele tour, né? O Flamengo colocou dentro do seu museu para valorizar o seu museu, mas outras equipes estão levando para outros lugares e tal, mas aí o Flamengo fez essa ação no museu. E aí, gente, o Cristiano Ronaldo, eu não tenho dúvida que ele vai dar a vida por essa Copa do Mundo. Mesmo sendo de clubes, ele vai querer dar a vida. Seria complicado, hein? Eu, como fã incondicional do CR7, rapaz, complicado enfrentar o homem. Queria ele no Flamengo. Você queria ele no Mengão também? Comenta aqui, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!